Bem-vindos a mais uma aula assíncrona do nosso curso de Cálculo 2 unificado do período letivo excepcional. Meu nome é Daniel Rodrigues Marroquim, eu sou professor do Instituto de Matemática da UFRJ. Hoje eu vou falar sobre o correspondente ao tópico 8 da nossa lista de tópicos, que tem a ver com produto escalar, produto vetorial e planos no espaço R3. Produto escalar, vamos começar a falar com uma operação entre vetores. Produto escalar e produto vetorial são ambas operações entre vetores. Como o nome diz, o produto escalar pega dois vetores do R3 e ele devolve um escalar. Então, por definição, dados dois vetores, U com coordenadas U1, U2, U3, e V com coordenadas V1, V2, V3, definimos o produto escalar entre eles por U.V como sendo a soma dos produtos coordenada a coordenada. U1 vezes V1, U2 vezes V2, U3 vezes V3. Então, o exemplo, se U for um vetor que tem coordenadas 2, 4, 5 no espaço R3, e V for um vetor que tem coordenadas 3, menos 1, 2, então o produto escalar entre eles é 2 vezes 3, 6, 4 vezes menos 1, menos 4, 5 vezes 2, 10. E isso dá 12, né? Então, isso é o produto escalar entre dois vetores. Pega dois vetores e devolve um escalar. Tá? Propriedade do produto escalar. Então, dados três vetores e um escalar, temos as seguintes propriedades. O produto escalar de um vetor consigo mesmo é igual à norma do vetor ao quadrado. Então, isso é fácil de ver a partir da definição. Se eu pegar U.U, aqui fica U1 ao quadrado, U2 ao quadrado, U3 ao quadrado, que é claramente o quadrado da norma do vetor. Segunda propriedade, propriedade distributiva. Aqui, se eu pegar a soma de dois vetores, dá um terceiro vetor, então eu posso calcular o produto escalar com o terceiro vetor, com outro vetor. No caso, U.V mais W é U.V mais U.W. Isso também é fácil de mostrar a partir da definição, tá? Primeiro calcula a soma, depois faz o produto, depois junta os termos correspondentes e vocês obtêm essa segunda propriedade. Terceira propriedade. O vetor nulo escalar qualquer outro vetor dá zero. Então, no caso, isso aqui vai denotar o vetor nulo. Então, vetor nulo escalar qualquer vetor dá zero. Isso é fácil de ver também a partir da definição. Quarta propriedade, produto vetorial é comutativo. Isso é uma propriedade que não vai valer, por exemplo, para o produto vetorial. Então, o produto escalar é comutativo. Quinta propriedade, quando eu pego um escalar e multiplico por um vetor, isso me dá outro vetor, né? Então, escalar vezes vetor, produto escalar com outro vetor, é a mesma coisa do que fazer primeiro o produto vetorial e depois multiplicar por um escalar, que é a mesma coisa que dá a mesma coisa se o escalar estiver multiplicando o outro vetor, tá? Todas as propriedades muito importantes são as propriedades que nos permitem fazer contas envolvendo o produto escalar, mas são propriedades de fácil verificação a partir da definição, tá? Uma outra propriedade do produto escalar é a seguinte. Se U e V são dois vetores do R3 não nulos, entre dois vetores, eu sempre posso considerar um ângulo entre eles, né? Se eu tiver dois vetores, eu posso olhar para o ângulo formado por esses dois vetores.
Então, a propriedade muito importante do produto escalar é que ele é caracterizado da seguinte maneira. O ponto V é exatamente igual a norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Tá? Então, teorema muito importante. Em particular, esse teorema vai nos permitir calcular o ângulo entre dois vetores, né? Porque o produto vetorial é muito fácil de calcular. O produto escalar, perdão, é fácil de calcular. A norma de cada um também é fácil de calcular. Então, a partir dessa equação, a gente vai poder calcular o ângulo entre dois vetores. A gente não vai provar esse teorema aqui, mas ele é consequência da lei dos cossenos. Tá? Basta olhar para esse triângulo aqui formado por esses três segmentos de reta. Primeiro, o segmento que corresponde ao vetor U, o segmento que corresponde ao vetor B, V, e o segmento que corresponde ao vetor V menos U. Então, isso é um triângulo. E, em geral, a lei dos cossenos nos diz o lado oposto o comprimento do lado oposto ao ângulo é igual a comprimento ao quadrado, a soma dos comprimentos ao quadrado dos lados adjacentes, menos 2 vezes o comprimento dos dois lados adjacentes, multiplicados pelo cosseno do ângulo. Né? Bom, então a prova do teorema segue da lei dos cossenos, aplicando as propriedades que a gente viu no slide anterior. Né? Essas propriedades, em particular aplicando todas elas. Em particular aplicando a propriedade 1 para essa diferença. Tá? E também aplicando, bom, a propriedade distributiva, enfim. Então, uma propriedade muito importante. Então, a consequência dessa propriedade, desse teorema, como eu falei, a gente pode calcular o ângulo entre dois vetores quaisquer, dois vetores não nulos, da seguinte maneira: a gente simplesmente pega essas normas e passa para dividir. Então, se a gente quiser calcular o ângulo entre os dois vetores U e V, eu preciso calcular o arco cosseno desse quociente. Em particular, eu tenho um critério para decidir quando é que dois vetores são ortogonais. Dois vetores são ortogonais sempre que o ângulo entre eles for π sobre 2. Isso é equivalente a dizer que o cosseno do ângulo entre eles é zero, né? E por essa identidade aqui, isso é equivalente a dizer que o produto escalar entre eles é zero. Então, essa aqui é uma caracterização de fácil verificação sobre quando dois vetores são ortogonais. Uma pequena observação: a gente, por convenção, define que o vetor nulo é perpendicular a qualquer outro vetor. Tá? Então, essa segunda propriedade aqui vale para quaisquer dois vetores nulos ou não nulos. Tá? Dois vetores quaisquer são ortogonais se somente se seu produto escalar é zero. Isso aqui é uma convenção porque o ângulo entre um vetor nulo e qualquer outro vetor não está bem definido. Né? Então, isso aqui é uma convenção que a gente adota. Então, o primeiro exemplo. Será que esses dois vetores são ortogonais? Os vetores de coordenadas 6, menos 3, 2 e 2, 1, menos 2. Bom, vejamos. A gente precisa calcular o produto escalar entre eles. Então, o ponto V dá quanto? Primeira coordenada vezes primeira coordenada, 12. Mais segunda coordenada vezes segunda coordenada, menos 3. E terceira coordenada vezes terceira coordenada, menos 4. Isso dá 5. Isso, em particular, é diferente de zero, né? E, portanto, pela caracterização anterior, a gente tem que esses vetores não são ortogonais. Bom, e se eles não são ortogonais, então qual é o ângulo entre eles? Eu tenho um critério para saber, né? Eu sei que o cosseno do ângulo entre eles
é o ponto V sobre a norma de U vezes a norma de V. Eu sei que eu já calculei esse produto escalar entre eles, 5. A norma de U, eu sei que é uma raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, dá 36 mais 9 mais 4 vezes a norma de 4 mais 1 mais 4. Opa, ficou feio. Mais 4. Isso aqui é 5 sobre raiz de 49 vezes raiz de 9. Ou seja, 5 sobre 7 por 3, 21. 5 sobre 21. E assim, o ângulo entre esses dois vetores é o arco cosseno de 5 sobre 21. Beleza? Tudo bem, um exemplo muito simples, só para ilustrar os resultados anteriores. Bom, então agora que a gente tem uma ideia mais ou menos rápida, mas agora que a gente já sabe as propriedades principais do produto escalar, vamos passar para uma outra operação entre vetores, que chama produto vetorial. O produto vetorial vai pegar dois vetores e vai me devolver um outro vetor. Daqui a pouco eu vou definir exatamente o que é isso, qual vetor qual vai ser esse vetor que a operação vai me devolver. Mas só para escrever a coisa de uma maneira mais conveniente, é muito bom usar essa notação aqui. Então, primeiro essa observação preliminar para poder definir de uma maneira mais clara o produto vetorial. Dado qualquer vetor do R3 com coordenadas 1, o 2 e o 3, qualquer vetor pode ser escrito dessa maneira, com essa combinação linear dos vetores I, J e K. Primeira coordenada vezes I, mais segunda coordenada vezes J, mais terceira coordenada vezes K. Onde I e JK são esses três vetores aqui. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Que são os três vetores da base canônica do R3. Né? Então, o que eu estou dizendo é que qualquer vetor U aqui do R3, eu posso escrever como soma desses vetores aqui. Tá? Esses três vetores ortogonais que corresponderiam às suas componentes. Né? As seus componentes. Então, usando essa notação, a gente vai definir o produto vetorial agora. Então, o que é o produto vetorial entre dois vetores? Dados os dois vetores U com coordenadas 1, o 2 e o 3, e V com coordenadas V1, V2 e V3, o produto vetorial entre eles, que é notado U cruz V, está definido por uma fórmula aqui, que é uma fórmula meio chatinha, difícil de aprender de memória, mas a fórmula é essa. Vocês reparam que ela está dada em termos de um vetor de 3 coordenadas, um vetor do R3, cujas coordenadas estão dadas em termos das coordenadas dos dois vetores, U e V. Bom, uma maneira muito conveniente de aprender essa fórmula é através do seguinte truque. Para calcular o produto vetorial entre dois vetores, o que eu faço é o seguinte. Eu monto a seguinte matriz. Na primeira fila da matriz, eu boto as letras I, J, K. Na segunda fila da matriz, na segunda linha da matriz, eu boto as coordenadas do primeiro vetor, o 1, o 2 e o 3. E na terceira linha da matriz, eu boto as coordenadas do segundo vetor, V1, V2 e V3. E o que eu vou fazer é calcular o determinante dessa matriz. Tá? O determinante dessa matriz. Então, como é que eu calculo o determinante de uma matriz 3 por 3?
Então, eu escolho uma linha ou uma coluna, mas eu vou escolher essa primeira linha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar primeiro essa linha. Opa, deixa eu botar uma cor melhor aqui. Vou pegar essa linha e a primeira coluna e eu boto I aqui. Eu pego essa interseção. Vai ser esse I vezes o determinante da matriz que sobrou. Que é o determinante da matriz 2 por 2. O 2, o 3, V2, V3. Tá? Menos, faço a mesma coisa, só que agora com a segunda coluna, J vezes a matriz que resta. O 1, o 3, V1, V3. O determinante dessa matriz 2 por 2. Mais, esqueço dessa fila, dessa linha e dessa coluna, fico com K vezes o determinante da matriz que restou. 1, o 2, V1, V2. Para do sinal alternado aqui, né? E, bom, e para calcular, então, esse determinante de matriz 2 por 2 já é muito mais fácil. Então, fica I vezes o determinante da matriz 2 por 2 é esse vezes esse, menos esse vezes esse, né? Que dá isso aqui. O 2 vezes V3, menos o 3 vezes V2. Menos J vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse. Ou seja, produto da diagonal menos o produto da outra diagonal. O 1 V3 menos o 3 V1. E finalmente a mesma coisa, essa diagonal menos essa outra diagonal. O 1 V2 menos o 2 V1. E olha que isso que eu obtive aqui corresponde exatamente com o que está aqui em cima. A gente pode olhar coordenada a coordenada. A primeira coordenada do vetor, o 2V3 menos o 3V2, corresponde exatamente com o que eu tinha definido antes. A segunda coordenada corresponde exatamente com a segunda coordenada do que eu defini antes. Lembrando que tem um menos aqui, né? E a terceira coordenada corresponde com a terceira coordenada. Então, essa fórmula, se você quiser aprender de memória, você pode aprender, mas é uma fórmula chatinha. A melhor maneira, ou a maneira que eu acho mais conveniente, em geral, é através do cálculo desse determinante, tá? Onde a gente coloca esses símbolos I, J, K, calcula o determinante. E depois, o resultado a gente interpreta usando a observação que a gente fez antes. Escrever qualquer vetor em termos desses vetores da base do R3. Tá? Bom, tudo bem. Isso é a definição do produto vetorial, mas isso não me diz muito por enquanto, né? Tem que olhar para as propriedades do produto vetorial para que ele seja, de fato, útil. Então, a propriedade muito importante, a propriedade talvez, enfim, que faz com que esse produto vetorial seja muito útil, é o seguinte: o produto vetorial entre dois vetores me devolve um vetor que é ortogonal às duas entradas. Ou seja, o cruz V é ortogonal a U, o cruz V é ortogonal a V. Tá? Então, se eu tiver dois vetores quaisquer, o produto vetorial vai ser um terceiro vetor que é ortogonal aos dois primeiros. Tá? Vocês reparam que o produto vetorial não faz sentido no R2. O produto escalar, a definição dele, as propriedades dele são todas análogas no caso do R2. A gente pode ver o R2 como um caso particular do R3, onde uma das coordenadas dos dois vetores é zero, né? Só que o produto vetorial não faz sentido no R2. O produto vetorial é exclusivo do R3, tá? Então isso aqui, propriedade muito importante. O produto vetorial de dois vetores é um vetor que é ortogonal a ambos. Então poderia ser para cima, poderia ser para baixo, mas
ninguém está me dizendo qual o módulo desse vetor, mas está me dizendo que é ortogonal aos dois, tá? A demonstração desse fato não é difícil, então a gente faz aqui rapidamente. Até para acostumar com essa maneira de calcular o produto vetorial. Então, se eu pegar o produto vetorial entre dois vetores, e então depois o resultado, a gente calcula o produto escalar do resultado com o primeiro deles, ou o segundo, a prova é a mesma, a gente obtém o seguinte. O produto vetorial vai ser o determinante dessa matriz. Determinante dessa matriz, como no slide anterior, a gente calcula dessa maneira, né? A gente vai por essa fileira e a gente vai calculando os determinantes menores, né? Então vai ser I vezes algum escalar, menos J vezes esse outro escalar, mais K vezes esse outro escalar. E isso produto ponto com U. Produto escalar com U. Quando eu tomo o produto escalar, eu posso usar a propriedade distributiva, né? Faço U vezes esse primeiro, U vezes esse segundo, U vezes o terceiro. Só que U, produto escalar com I, vai dar a primeira coordenada de U. U, produto escalar com J, vai dar a segunda coordenada de U. E o produto escalar com K é a terceira coordenada de U. E aí eu reparo que essa expressão aqui corresponde exatamente ao determinante dessa matriz. Talvez é mais fácil olhar para igualdade no sentido oposto, onde eu vou calcular o determinante dessa matriz linha por linha. O 1 vezes o determinante menor que sobrou, menos o 2 vezes o determinante menor que sobra, mais o 3 vezes o determinante menor que sobra, né? Eu simplesmente estou trocando o papel de I, J e K com o 1, o 2 e o 3. Só que essa matriz que ficou aqui, repara, é uma matriz que tem duas linhas idênticas. E eu sei que o determinante de uma matriz que tem duas linhas idênticas é zero. Tá? Então, essa é a prova do resultado. O produto vetorial é perpendicular, ortogonal ao primeiro. A outra afirmação, que o produto vetorial é perpendicular ao segundo, é exatamente a mesma prova. Só que aqui, no caso, eu vou ter aqui V. No caso, eu vou ter aqui V. Né? Aqui eu vou ter V. Aqui eu vou ter V. Aqui eu vou ter V1, V2 e V3. E no caso, eu vou ter aqui, em vez de 1, vou ter V1. Aqui eu vou ter V2 e eu vou ter V3. E de novo, eu reparo que essa matriz tem duas linhas idênticas, V1, V2, V3, V1, V2, V3, e portanto seu determinante tem que ser zero. Tá bom? Então isso aqui termina a demonstração. Vamos em frente. Bom, como é que a gente pode usar essas duas operações que a gente acabou de aprender para determinar a equação de um plano no R3? Então, em geral, para determinar um plano qualquer no R3, eu preciso de 3 pontos que não estejam na mesma linha, né? 3 pontos que não sejam colineares. Então, digamos, o ponto P0, que está por aqui, o ponto Q e o ponto R. 3 pontos quaisquer que não estejam na mesma linha, que não estejam colineares, me definem um único plano no espaço R3. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos P0, Q e R e eu vou considerar os seguintes vetores. O vetor U, que é o vetor que sai de P e termina em Q, de P0 e termina em Q, tá? Esse vetor. O vetor V, que sai de P0 e termina em V e em R. Então, a gente considera o produto vetorial entre eles, N.
Então, esse produto vetorial é esse vetor aqui que está aqui. É um vetor que é perpendicular aos dois. Agora, note que esse vetor aparentemente é perpendicular ao plano, né? Se eu pegar, de fato, se eu pegar qualquer outro ponto P, no plano, então, se eu pegar qualquer outro ponto P aqui, no plano, digamos um ponto P por aqui, e eu olhar para esse ponto, para esse vetor P0P, então esse vetor N também vai ser ortogonal a esse novo vetor P0P. Isso vale para qualquer outro ponto que eu escolher aqui no plano. Se eu escolher outro ponto aqui qualquer, esse vetor que sai de P0 e vai até aquele ponto, também vai ser ortogonal ao vetor normal. Esse vetor N é chamado de vetor normal. Então, o que eu vou dizer aqui é que se N tiver coordenadas ABC e P0 tiver coordenadas x0, y0, z0, então o vetor normal vezes x menos x0, y menos y0, z menos z0, estava no slide anterior, mas eu vou colocar aqui, que P é qualquer outro ponto do plano. Então, essas coordenadas aqui são as coordenadas do vetor que sai de P0 e chega até P. Eu estou dizendo que o vetor normal é ortogonal a esse outro vetor. Então, se eu calcular esse produto escalar, o que eu obtenho é A vezes x menos x0, mais B vezes y menos y0, mais C vezes z menos z0. Tá? E essa aqui é uma equação que é satisfeita por todos os pontos x, y, z de coordenadas x, y, z do plano. Ou seja, isso aqui me dá a equação cartesiana do plano que passa pelo ponto P0, que tem essas coordenadas, e tem o vetor normal N, que tem coordenadas A, B e C. Tá bom? Então, o plano é o conjunto de todos os pontos x, y, z do R3 que satisfazem essa equação aqui, que a gente acabou de deduzir. Bom, a melhor maneira de entender o conceito é treinando, né? Então, determina a equação do plano que passa pelos pontos P, 3 menos 1, 2, Q, 8, 2, 4 e R, menos 1, menos 2, menos 3. Então, eu preciso encontrar uma equação desse tipo. O que eu preciso? Eu preciso de um ponto do plano e eu preciso do vetor normal do plano. Tá? Eu tenho 3 pontos. Então, o que eu faço? Vamos encontrar o vetor normal. Então, sejam U vai ser o vetor. Talvez PQ, que tem coordenadas 8 menos 3, 5. 2 menos 1, 2 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. E V vai ser o vetor P, que tem coordenadas menos 1, menos 3 dá menos 4, menos 2, menos 1 dá menos 3, esse menos esse dá menos 4, esse menos esse dá, perdão, dá menos 1, menos 2, menos 1 dá menos 1, e menos 3, menos 2 dá menos 5.
Isso, tá certo. Então vamos calcular o vetor normal do plano. O vetor normal é N, que é o cartesiano V, que é I, J, K, coordenada do primeiro, 5, 3, 2, coordenada do segundo, menos 4, menos 1, menos 5. Tá? Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá... isso aqui dá I vezes... Então, I vezes... Eu esqueço dessa coluna, esqueço dessa linha. Então, dá I vezes o determinante do menor que sobra, 3 vezes menos 5, menos 15, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Mais J, menos J, perdão, o sinal alternado, do determinante que sobra, 5 vezes menos 5, menos 25, menos 2 vezes menos 4, ou seja, mais 8. Mais K, vezes o determinante do que sobra, 5 vezes menos 1, menos 5, menos o produto da outra diagonal. 3 vezes menos 4 dá 12. Ou seja que o vetor normal está dado em coordenadas por menos 15 mais 2 dá menos 13. Menos 25 mais 8, menos 17. E menos 5 mais 12, 7. Tá? E assim, a equação do plano é, bom, eu preciso as coordenadas do vetor normal, né? Menos 13 vezes alguma coisa, mais 17 vezes alguma coisa, mais 7 vezes alguma coisa, igual a zero, né? E o que está aqui é o quê? É x menos y menos z menos. E o que está aqui é o quê? As coordenadas de algum dos pontos do plano, né? Então, em particular, eu posso colocar esse ponto P, que eu usei como base para os vetores. Eu posso calcular, então, x menos 3, y menos menos 1 e z menos 2. Tá? E essa aqui é a equação do plano, que é equivalentemente, menos 13x mais 17y mais 7z igual a menos 42. Beleza? Então essa aqui é a equação do plano que pedida. Tá bom? Beleza. Então vamos continuar. Um outro exemplo. Seguinte exemplo. Determine se os seguintes planos são paralelos, perpendiculares ou, se em nenhum dos casos, calcule o ângulo entre eles. Como é que eu determino se dois planos são paralelos ou não? Bom, dois planos são paralelos se eles nunca têm interseção, né? E quando é que dois planos não têm interseção? Quando eles têm o mesmo vetor normal. Ou pelo menos o vetor normal de um é o múltiplo do vetor normal do outro. Né? Então eu vou dizer que os dois planos são paralelos se o vetor normal de um é o múltiplo do vetor normal do outro. Ou, em outras palavras, se os vetores normais correspondentes são paralelos. No caso em que não sejam paralelos, eu vou definir o ângulo entre os dois planos
como sendo o ângulo entre seus vetores normais, tá? Então, determine se os planos são paralelos, perpendiculares, ou se nenhum dos casos calcule o ângulo entre eles. Então, primeiro exemplo, a gente vai tomar os dois planos que têm a seguinte equação, as duas equações. Então, precisamos ver os vetores normais. Então, N1, o vetor normal correspondente ao primeiro plano, vai ser o vetor que tem coordenadas 1, menos 4, 2. Né? Se eu passar tudo isso para o lado esquerdo, claramente eu vou ver que as coordenadas do vetor normal vão ser 1, menos 4 e 2, que são os coeficientes que multiplicam a x, y e z. E o vetor normal correspondente ao segundo plano vai ser 3, menos 12, 6. Tá? Então, esses são os dois correspondentes vetores normais. E eu note que N2 é 3 vezes N1. Ou seja, esses dois vetores são paralelos. Ou seja, que, como os vetores normais são paralelos, os planos são paralelos. Tá? Beleza. Segundo exemplo, veja se esses dois planos, que têm essas equações, são paralelos ou não, perpendiculares, e se não, então, qual o ângulo entre eles. Então, de novo, o vetor normal correspondente ao primeiro plano é 1, 2, 2. E o vetor normal correspondente ao segundo plano é 2, menos 1, 2. A gente repara que esses dois vetores não tem como serem paralelos. Esse aqui nunca vai ser múltiplo desse outro. Nem esse múltiplo desse, né? Então a gente já sabe que não são paralelos. Então, para calcular o ângulo entre eles, vamos usar a fórmula que a gente deduziu usando o produto escalar. O ângulo θ entre eles satisfaz a seguinte identidade que a gente deduziu antes. Cosseno de θ é N1 escalar N2 sobre a norma de N1 vezes a norma de N2. Tá? Isso aqui é mais ou menos fácil de calcular. O produto escalar entre os dois é a primeira coordenada vezes a primeira. Fica 2. Mais a segunda vezes a segunda. Menos 2. Mais a terceira vezes a terceira. 4. A norma de N1 é uma raiz quadrada de quê? Primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado. E a norma do segundo vetor, mesma coisa, 4 mais 1 mais 4. Isso aqui dá 4 sobre 9. Ou seja, aqui o ângulo entre os dois vetores normais e, portanto, o ângulo entre os planos é o arco cosseno de 4 sobre 9. Ok? Beleza. A gente está indo bem. Um outro exemplo. Determine a equação que é a interseção dos planos dados por essas duas equações. Então, eu fiz um desenho aqui, um esqueminha. É muito intuitivo. Quando eu tenho dois planos que não são paralelos, eles sempre vão se intersetar numa reta. Né?
Então, um esquema similar a esse. E o que esse exercício pede é determinar a equação dessa reta. Por exemplo, a equação paramétrica da reta. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, essa reta, que a princípio a gente não sabe que é uma reta, mas a gente intui que é uma reta. Né? Opa, a equação, isso aqui está mal escrito, determina a equação da reta, que é a interseção dos planos. Então a gente intui que é uma reta, né? E a gente quer encontrar a equação dessa reta. Então, a solução. Bom, todos os pontos x, y, z da interseção, né? Satisfazem as duas equações. As duas equações, né? Em particular, eu posso pegar essa expressão para z e substituir na outra equação. Então, em particular, eu sei que 4x mais 3y menos 5 tem que ser igual a 2x mais menos y menos 5. Né? Daqui, o que eu sei? Daqui eu sei que eu posso mandar tudo para o lado esquerdo. Esse 2x para o lado esquerdo, esse y para o lado esquerdo. Eu tenho aqui 2x mais 4y. Opa, esse menos 5 não existe, né? Ah, não, tá certo. Esse menos 5 tá certo, que vai cancelar com esse outro menos 5 aqui. Isso aqui é zero. Ou seja, o que eu tenho em particular é que eu posso escrever y em termos de x. Y vai ser menos x sobre 2. Tá? Agora que eu tenho y em termos de x, eu posso substituir isso em qualquer uma das duas equações. Em particular, também, assim. Como z é igual a 2x menos y menos 5, e isso aqui é igual a 2x mais x sobre 2 menos 5, que é igual a 5x sobre 2 menos 5. Eu tenho y e z em termos de x. Então, para montar as minhas equações paramétricas dessa reta de interseção, eu posso colocar o parâmetro. Preciso de um parâmetro, né? Parâmetro t. E as equações paramétricas vão ser x de t igual a t, y de t igual a isso aqui, menos t sobre 2, e z de t igual a 5t sobre 2 menos 5. E essas aqui são as equações paramétricas da reta de interseção entre os dois planos. Em particular, a priori, a gente não intuía que a interseção seria uma reta, mas aqui o que a gente obteve é que todos os pontos da interseção podem ser parametrizados dessa maneira e, portanto, a interseção dos dois planos tem que ser a reta descrita por essa parametrização. Beleza? Bom, vamos passar por um último exemplo. O exemplo é o seguinte. Considera o ponto P0, que tem por coordenadas π sobre 2 mais 1, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E considera a curva C parametrizada por isso aqui. R de t, 2t mais 1, seno de t, cosseno de t. Com t variando entre 0 e 4π. O que o exercício nos pede? Determine a equação do plano perpendicular à curva C no ponto P0. Bom, primeiro a gente confere que esse ponto de fato está na curva, né?
Esse ponto corresponderia a quando t vale raiz de 2 sobre 2, que está nesse intervalo, certamente. Perdão, quando cosseno de t vale raiz de 2 sobre 2, que corresponde quando t é igual a π quartos. Né? Então, isso aqui é raiz de 2 sobre 2, quando t é igual a π quartos, isso aqui dá raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, isso aqui dá π sobre 2 mais 1, que é exatamente esse ponto. Então, um ponto sobre a curva, né? Que talvez esteja por aqui. Tá? Bom, a curva tem esse desenho, tá? Eu fiz esse desenho, ficou meio tortinho, mas enfim. A gente vê pela parametrização que ele começa em algum ponto aqui 1, 0, 1. Né? Quando t igual a 0, a curva começa em 1, 0, 1. E ela começa a girar em torno do eixo x, crescendo na corda x com t, com 2t mais 1. Né? Então, a curva é uma coisa assim, tá? Dando voltas em torno do eixo x. Esse ponto, sei lá, estará por aqui, talvez, não sei. E eles estão pedindo a equação do plano perpendicular à curva C no ponto P0. O que isso significa? Quando é que um plano é perpendicular a uma curva em um certo ponto? Então, vamos fazer a seguinte definição. Quer dizer, introduzir a seguinte noção. A curva vai ser, um plano vai ser perpendicular à curva no ponto P0 quando o vetor tangente à curva nesse ponto, ou, enfim, o vetor diretor da reta tangente à curva nesse ponto é paralelo ao vetor normal do plano. Tá? Então, tem que ser o plano perpendicular à curva no ponto P0 é um plano perpendicular. Notem que eu estou usando as palavras perpendicular e ortogonal, são sinônimos. O plano perpendicular à curva no ponto P0 é um plano que passa pelo ponto P0 e seu vetor normal é paralelo à reta tangente à curva no ponto P0. Né? Esse desenho aqui é bem intuitivo. Né? Se esse for um vetor diretor da curva, da reta tangente à curva nesse ponto P0, então esse mesmo vetor vai me servir como vetor normal para definir meu plano. Tá? Então, o exercício está me pedindo calcular a equação do plano perpendicular à curva nesse ponto. Então, primeiro, o que eu faço? Vou calcular o vetor tangente à curva nesse ponto. Então, solução. Então, calculemos R' de T0, onde quem é esse T0? T0 é tal que R de T0 igual a P0. Né? Isso aqui vai me dar o vetor tangente à curva no ponto P0. Ou seja, como a gente viu antes, T0 tem que ser igual a π sobre 4. Bom, vamos lembrar, a fórmula de R de T é 2t mais 1 seno de t cosseno de t. Com isso, então, R' de t tem que ser igual a 2 cosseno de t menos seno de t
E assim, R' de T0 vai ser igual a 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e menos raiz de 2 sobre 2. Assim, então, tomamos esse vetor como vetor normal a plano, n igual a 2, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, e, portanto, a equação do plano pedido é, então, primeira coordenada do vetor normal, vezes x, menos a primeira coordenada de algum ponto no plano, mais segunda coordenada do normal, raiz de 2 sobre 2, y menos segunda coordenada de algum ponto no plano, mais terceira coordenada do normal, raiz de 2 sobre 2, vezes z, menos a terceira coordenada de algum ponto no plano, igual a 0. Ponto no plano é o ponto P0, onde a gente aqui tem a primeira coordenada de P0 era π sobre 2 mais 1. Então aqui a gente tem menos π sobre 2 menos 1. Segunda coordenada era raiz de 2 sobre 2. Terceira coordenada era raiz de 2 sobre 2. E essa aqui é então a equação do plano pedido, que é equivalente ou equivalentemente 2x mais raiz de 2 sobre 2 y menos raiz de 2 sobre 2 z igual a π mais 1. Π mais 2, perdão. E é isso. Com isso a gente termina a aula de hoje. Em breve terá umas notas de aula e uma lista de exercícios disponíveis no AVA. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima.